Bom dia e um bom sábado. É uma alegria estar aqui, certamente também uma grande responsabilidade. Estar diante de uma assembleia tão distinta e de um púlpito onde passaram grandes nomes da nossa igreja. Essa semana eu lembrei de um fato interessante. Há 8 anos atrás, quando eu recebi uma ligação do pastor Adriano para auxiliá-lo aqui, com ênfase na igreja do Cambuci, ele me fez uma pergunta e disse: por acaso você ficaria nervoso se pregasse na Central Paulistana? Eu disse: eu nunca preguei, então eu tenho quase certeza que sim. Hoje eu não acho nada, eu realmente tenho certeza de que eu ficaria bastante nervoso. Eu já não sei se o que está aqui dentro é frio ou se é terremoto, mas eu acredito que Deus vai conduzir as minhas palavras para que elas possam chegar até o seu coração e direcionar os nossos esforços em torno daquilo que Ele quer para cada um de nós. Antes de iniciar a mensagem, eu tenho um recado e também uma oração para fazermos. O recado é o seguinte: ao final da mensagem, no intervalo entre o culto e a escola sabatina, eu vou pedir que a igreja fique, porque o pastor Andrei vai estar iniciando o processo da comissão de nomeações. Ele vai iniciar certamente com a comissão organizadora. Nós pedimos então que toda a congregação permaneça para que a gente então tenha a sua presença para fazer esse processo todo. E agora, peço que você me acompanhe por bondade nesta oração para iniciarmos a mensagem de hoje. Nosso Deus, obrigado, porque o Senhor nos conduziu ao longo desta semana. Obrigado porque o Senhor tem dado a nós impressões em nosso coração, e uma delas foi de estar aqui nesta manhã. Certamente viemos aqui por muitos motivos, mas o motivo mais nobre é ouvir a Tua voz. Pedimos que durante esses breves momentos o Senhor possa falar ao nosso coração de forma muito especial, direcionar a nossa vida, alimentar-nos daquilo que o Senhor quer nos revelar e que sejam momentos muito agradáveis para o Senhor e também para nós. Fica conosco, lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou pedir que o título da nossa mensagem, da nossa conversa de hoje, olhe um pouco mais para cima e talvez ao final você vai entender o porquê desse título. Mas eu queria trabalhar com vocês uma mensagem que retrata um pouco sobre a nossa origem, a nossa história, nós como povo, como adventistas. Eu vou projetar aqui a crença fundamental número 13. Você sabe que nós temos um livro de crenças chamado Nisto Cremos. Não é um dogma, porque ele está aberto, uma vez que a revelação é progressiva. E nós temos a crença fundamental número 13, que diz o seguinte: a Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas, nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de seu segundo advento. Essa proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14, coincide com a obra de julgamento no céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é convidado a ter uma parte pessoal nesse testemunho mundial. Queridos, é possível nós extrairmos 3 ideias principais deste texto. Primeira ideia: esse texto estabelece a existência de uma igreja universal, uma igreja cuja característica principal é crer em Cristo. A segunda ideia é a seguinte: este texto também prevê que nos últimos dias um remanescente sairia desta igreja para pregar uma mensagem. Essa é a terceira ideia. Este remanescente é comissionado a pregar uma mensagem. Então, nós temos uma igreja universal, desta igreja universal sai um remanescente e este remanescente é comissionado a pregar uma mensagem. Que mensagem é esta? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Um texto que nós conhecemos e nomeamos como as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14, versículo 6. Verso 6, na minha tradução, diz o seguinte:
vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 8: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Verso 9, terceira mensagem: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Verso 14 agora: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos já amadureceram. Queridos, nós lemos então o que nós conhecemos como as 3 mensagens angélicas. Primeira mensagem, o que é dito? Primeira mensagem diz: está anunciando que um juízo vai acontecer e conclama o mundo a adorar a Deus. Segunda mensagem, anuncia que um sistema religioso está para cair e conclama o mundo a sair desse sistema religioso. Terceira mensagem, uma mensagem que diz, convocando o mundo a tomar uma séria decisão cujas consequências serão eternas. Primeira, segunda, terceira. Ao final das 3 mensagens angélicas, nós encontramos aqui um retrato da vinda de Jesus a partir de uma colheita. Portanto, a vinda de Jesus, ela acontece após a pregação das 3 mensagens angélicas, sobretudo a terceira mensagem. E o que tudo isso tem a ver conosco? O que tudo isso tem a ver conosco? Vamos voltar um pouco às nossas origens, à nossa história, como povo, como adventistas. Essa conclusão a que nós chegamos, nós falaremos um pouco sobre ela agora. A primeira mensagem começa dizendo o seguinte: temam a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Pergunta: que juízo é esse? Que juízo é esse? Se nós formos a Daniel, o livro irmão de Apocalipse, Daniel capítulo 7 diz o seguinte: há um juízo, e esse juízo ele se inicia no céu. Um processo de juízo, de um juízo investigativo, se inicia no céu. Capítulo 8 de Daniel completa a informação do capítulo 7, dizendo que este juízo ele vai se iniciar após um período de 2.300 anos. O capítulo 9 completa o capítulo 7 e o capítulo 8, dizendo que este período de 2.300 anos, ele começa no ano 457 a.C. Se a gente então fizer uma somatória simples, chegaremos ao ano de 1844. Portanto, a primeira mensagem angélica anuncia que um juízo vai começar no céu a partir de 1844. Esse é o teor, esse é o assunto, é o anúncio da primeira mensagem angélica. Uma conclusão relativamente simples, mas será que foi sempre assim? Não. E tudo começou com um fazendeiro chamado Guilherme Miller. Miller, durante boa parte da sua vida, foi deísta, mas em dado momento, ele resolveu recorrer à palavra de Deus para que ela pudesse responder a muitos dos seus questionamentos que o deísmo não respondia. Então, em 1816, ele começou a estudar a Bíblia verso por verso. Gênesis 1, Gênesis 1, 2, Gênesis 1, 3 e por aí vai. Até que ele chegou no capítulo 8, versículo 14 de Daniel, que diz o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs, ou até 2.300 anos, e o santuário será purificado.
Em 1818, 2 anos depois, ele começou em 16, em 18, ele chegou à seguinte conclusão: para ele e para as pessoas daquela época, o santuário não estava no céu, mas era a terra. E a purificação se daria por meio do fogo, quando Jesus voltasse. Portanto, após 2 anos estudando, em 1818, Miller chegou à conclusão: Jesus voltará entre 1843 e 1844. Uau! Notícia extraordinária. Preciso anunciar isso ao mundo, mas não posso, porque eu sou um fazendeiro simples, iletrado. Não posso anunciar essa mensagem ao mundo. Não sou pregador, sou apenas um fazendeiro. E durante 13 anos, Miller relutou em pregar essa mensagem. Em 1831, não aguentando mais, ele fez um pacto com Deus e disse: Senhor, se eu receber um convite, então eu vou pregar. 30 minutos depois, o convite chegou por meio do seu sobrinho. E embora ele quisesse negar o convite, ele não pôde, porque ele era um homem de palavra. Foi então até a cidade de Dresden, Nova York, e ele então pregou o seu primeiro sermão na cozinha da casa de sua irmã. E ali iniciava-se a pregação da primeira mensagem angélica. Assim iniciava-se a pregação da primeira mensagem angélica. Mas falta a segunda mensagem angélica. Miller começou a pregar, pregou para milhares de pessoas, pregou em várias igrejas. Vários outros pregadores, ao aceitar esta mensagem, passaram a pregá-la da mesma forma. Aceitaram e passaram a testemunhar e a pregar. No entanto, de 1843, algumas igrejas começaram a tomar algumas resoluções. Não se poderia pregar, cantar ou sequer testemunhar da volta de Jesus segundo ensinada por Miller e os milleritas. Portanto, se o fizer, será excluída da nossa comunidade, da nossa congregação. Muitas pessoas foram excluídas e muitas pessoas decidiram sair de suas comunidades. Foi então pregada a segunda mensagem angélica, porque na concepção deles, eles diziam que essas igrejas estão negando a breve volta de Cristo Jesus, então elas estão se tornando Babilônia, elas estão se tornando contrárias a Deus. Assim nós iremos sair dessas igrejas. E pregaram: caiu a grande Babilônia. Esta era a segunda mensagem angélica sendo pregada. Mas a história não terminou. E eu vou continuar agora através de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Saia das 3 mensagens de Apocalipse 14 e vá até Mateus, capítulo 25, a conhecida parábola das 10 virgens. E vamos lê-la. Versículo 1. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Versículo 5. Como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: deem a nós, um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque vai faltar a nós, tanto a nós quanto a vocês. Vão aos que vendem, compram e voltem para cá. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Miller, nas suas conclusões, dizia que Jesus voltaria entre 1843 e 1844. Conforme o tempo ia chegando, ele começou a ser pressionado para estabelecer uma data. Não queria,
porque segundo ele, segundo a palavra de Deus, ninguém saberia o dia e nem a hora. Mas ele continuou sendo pressionado, então ele disse o seguinte: Jesus voltará entre março de 1843 e março de 1844. Em algum ponto neste ano Jesus voltará. Acontece que o movimento milerita, que como as virgens saíram com as suas lâmpadas, a Bíblia, a palavra de Deus, para encontrar-se com o noivo, o movimento milerita, ao chegar em março de 1844, passou por uma pequena decepção, porque Jesus não voltou nesta data como eles esperavam. Na cabeça deles, aquele era o último ano. Quando o mês de março chegou e Cristo não voltou, o movimento começou a receber um certo enfraquecimento, um certo desapontamento. Eles continuavam esperando, continuavam aguardando a volta de Jesus, mas segundo a parábola, eles de uma certa forma adormeceram, desanimaram-se. De março até agosto, nós temos alguns meses. E foi nesse mês de agosto que um indivíduo chamado Samuel Snow, numa campal milerita, mostrou pela Bíblia e pelo calendário judeu que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Aquelas virgens ou aqueles mileritas que aguardavam a vinda do noivo, quando ouviram essa notícia, ganharam um novo ânimo, uma nova disposição, uma nova força para continuar pregando. A nota tônica da pregação deles era essa: o noivo está vindo, saiam ao seu encontro. E de fato eles saíram. Eles venderam suas propriedades, eles abandonaram os seus empregos, eles deixaram a safra por colher, e eles estavam agora preocupados com uma única coisa: a volta de Jesus. Mas o dia 22 de outubro chegou e Cristo não voltou. Tem uma coisa que não encaixa, porque a experiência dos mileritas, retratada na parábola das 10 virgens, na parábola diz que o noivo chegou. Versículo 10, o noivo chegou, entrou, as virgens entraram, fechou-se a porta. Na parábola diz que o noivo veio. Mas na experiência deles, o noivo não veio. Como assim? Como encaixar as duas coisas? O noivo veio ou não veio? O noivo veio ou não veio? Veio. A questão é para onde? A questão é para onde? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Versículo 13. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus, uma figura muito conhecida nossa, mas ele não veio à terra. Ele foi até onde? Até o ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, foi-lhe dado o reino, foi-lhe dado a cidade. O noivo veio, mas não como eles esperavam. O noivo veio ou foi ao Pai para ali receber o reino. Os mileritas experimentaram esta parábola, experimentaram a experiência desta parábola, mas o noivo não veio como eles esperavam. O noivo veio ou ele foi ao Pai para receber o reino. E as virgens? Diz o texto que as virgens entraram para alguma sala. Para que sala elas entraram? Para onde elas entraram? O que elas foram fazer lá? Bom, para isso precisamos responder quem eram as virgens. As virgens é uma correspondência minha e sua. As virgens são as convidadas, são as damas de honra, são aquelas que participam do cortejo até a chegada do noivo. A noiva, quem é? É a Nova Jerusalém, de acordo com Apocalipse capítulo 21. É o reino que Jesus recebe. O casamento é entre Jesus e o seu reino, é entre Jesus e a sua cidade, a cidade santa. E nós, as virgens, somos os convidados
que acompanhamos este cortejo. Para onde então as virgens entraram? Para onde elas foram? Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. De novo, Jesus lhes falou por parábola, dizendo: o reino do céu a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Vejam algumas similaridades com Mateus 25. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como foi que você entrou aqui sem veste nupcial? E ele então emudeceu. O noivo veio, mas não veio à terra como eles esperavam. Foi ao pai, no contexto do juízo investigativo. E as virgens foram para onde? Para uma sala, a sala do banquete. E nesta sala, elas são, entre aspas, investigadas para ver se estão trajando as vestes de Cristo. Aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, que recebem as vestes de Cristo, são aqueles que são considerados, não julgados, no juízo. Então, quando eles esperavam Jesus voltar, na verdade, o que eles estavam esperando era a vinda de Jesus ao Pai, não à terra. Jesus não viria à terra, mas viria ao Pai para começar o juízo investigativo, a sala onde as virgens entrariam, que na verdade era uma espécie de um casamento, e ali ele iniciaria um processo que duraria então até a volta de Jesus, até a vinda do noivo a esta terra. Mas a história ainda não terminou. E eu vou continuá-la em Apocalipse 10. Apocalipse capítulo 10. Versículo 10 e versículo 11. Peguei o livrinho na mão. O livrinho aqui é o livro de Daniel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei, estudei, entendi. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando os mileritas descobriram que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, aquela profecia, aquela revelação foi como mel à boca. Era doce, era maravilhoso saber que em alguns anos não teríamos mais provações, desafios, dificuldades, tentações. O rei virá a esta terra, o noivo virá a esta terra. Aquilo foi doce ao paladar. Mas quando Jesus não voltou como eles esperavam, aquilo tornou a experiência amarga. Doce à boca, amarga ao estômago. Mas percebam que a experiência ela não terminou. A história ela não terminou. Porque o versículo 11 diz que era necessário que ainda fosse profetizado para muitos povos. Ainda é necessário que o dom de profecia estabelecesse conforto e condução à vida de povos, tribos, línguas, reis, nações das mais diversas. A experiência e a história ainda não havia terminado. Era necessário que o dom de profecia conduzisse a história do mundo por mais alguns anos. E foi exatamente 2 meses depois, em dezembro de 1844, na cidade de Portland, na casa da senhora Haynes, que Deus usou e revelou uma mensagem de conforto a uma jovem de 17 anos, que naquela época tinha o nome de Ellen Harmon, mas veio a se chamar Ellen White. E a
experiência, a visão e a mensagem que ela recebeu naquela ocasião é relatada da seguinte forma: eu comecei a estar cercada de luz e a subir mais e mais alto da terra. De repente, olhei para baixo para ver se eu encontrava o povo do advento. Não encontrei. Até que uma voz disse para mim: olhe novamente, mas agora olhe um pouco mais para cima. Eu olhei o mais alto que pude e vi um caminho reto e estreito. Ao final deste caminho, na sua extremidade mais afastada, estava a cidade. E ao início desse caminho estava uma luz, que o anjo disse ser o clamor da meia-noite. A experiência que eles viveram em agosto de 1844. Aquela luz, ela percorria todo o caminho, iluminando os seus pés. Alguns dos que estavam subindo começaram a ficar desanimados, porque eles esperavam entrar na cidade muito antes, mas havia demorado muito tempo. Então, Jesus, com seu braço glorioso, incidia luz sobre eles, e o caminho ficava ainda mais iluminado, e eles continuavam a percorrer este caminho. Alguns, porém, negavam a existência da luz e diziam: não foi Deus que nos enviou de forma tão longe, tão distante. Os pés eram cobertos de trevas e estes caíam do caminho no mundo tenebroso e ímpio. Foi nesta hora que nós ouvimos a voz de Deus, como voz de muitas águas, dizer o dia e a hora da volta de Jesus. Quando ouvimos esta voz, imediatamente reconhecemos que era a voz de Deus, mas os ímpios disseram que era um trovão, ou quem sabe um terremoto. Mas nós ficamos muito felizes com aquela situação. Ao ver o nosso estado de felicidade, os ímpios olharam para nós e começaram a correr atrás de nós com o objetivo de nos lançar na prisão. Foi nesta hora que nós estendemos os nossos braços em nome do Senhor, e eles caíram indefesos ao chão. Olhamos então para o céu, todos nós, e vimos uma pequena nuvem, tão pequena que era mais ou menos da metade da mão de um homem, e entendemos que aquele era o sinal do Filho do Homem. À medida que a nuvem ia se aproximando, nós começamos a distinguir o que havia na nuvem. Ao redor dela estavam milhares e milhares de anjos cantando glórias e glórias e aleluia. Embaixo da nuvem havia algo como que a aparência de fogo. Por cima dela, um enorme arco-íris. Sobre ela, o Filho do Homem, Jesus Cristo, com os cabelos brancos que caíam sobre os seus ombros. O seu manto era muito puro, um branco muito puro. Em sua mão direita ele segurava uma foice, em sua mão esquerda ele segurava uma trombeta. Os olhos eram olhos de chama, como chama de fogo, e ele olhava profundamente para nós. E quando vimos essa cena, nos perguntamos: quem pode permanecer em pé diante desta cena? Estão as nossas vestes manchadas ou limpas? E Jesus então, depois de um enorme silêncio, respondeu: aqueles que lavaram as suas vestes, aqueles que têm as suas mãos e coração limpos, podem permanecer na minha presença. E quando ele disse isso, uma enorme alegria invadiu a todos nós, e os anjos começaram a cantar ainda mais forte, e a nuvem começou a descia sob labareda de fogo, até que chegou em um ponto muito próximo da terra. E ao chegar próximo da terra, Jesus olhou para as sepulturas, e nós sabíamos o que ele estava para fazer. Nesta hora ele olhou para o céu, ergueu as mãos e disse: despertais, vós que habitais no pó. E nós vimos então aquela sepultura se abrirem, os caixões se rasgarem como papel, e nós vimos os nossos queridos ressuscitarem incorruptíveis, ressuscitarem perfeitos. E aquela cena era indescritível, era maravilhosa demais para ver. Nós então também fomos transformados num abrir e fechar de olhos, e nos unimos agora com aqueles que haviam ressuscitados, e subimos para o encontro com o Senhor nos ares. Durante 7 dias começamos a ascender ao mar de vidro. E quando chegamos ao mar de vidro, todos nós nos colocamos em um quadrado perfeito. E Jesus começou a entregar uma coroa para cada um de nós. Algumas coroas eram muito brilhantes, outras nem tanto.
Algumas coroas tinham muitas estrelas, outras nem tanto, mas todos nós estávamos satisfeitos com as nossas coroas. Quando ele entregou as coroas para todo mundo, nós começamos a caminhar sobre o mar de vidro em direção ao portal da cidade, um portal de pérolas, que Jesus com seu braço glorioso abriu e nós pudemos entrar. E ele disse: vocês lavaram as vestes no meu sangue, vocês permaneceram firmes na minha palavra, entrai. E quando nós entramos, todos nós sabíamos ter direito a entrar na cidade. Ao entrarmos na cidade, olhamos um trono lá adiante, e sobre esse trono um rio de água pura e cristalina que percorria e chegava até nós. De um lado do rio havia um tronco, e do outro lado outro tronco, mas percebemos que esse tronco era uma mesma árvore que se unia lá em cima. Esta era a árvore da vida, que os seus ramos desciam com o seu fruto, que tinha uma cor, uma espécie de ouro e prata. Nós sentamos às margens daquele rio, enquanto os nossos queridos que haviam morrido vieram até nós e perguntaram: o que aconteceu enquanto estávamos dormindo? Nós tentamos nos lembrar, mas as provações, as tentações e os desafios eram tão pequenos comparados àquela experiência tão extraordinária que estávamos vivendo, que não foi possível descrever o que aconteceu enquanto eles dormiam. Todos nós, em uníssono, declaramos: aleluia, é muito fácil chegar ao céu. Queridos, todos entenderam que Deus usou o dom de profecia para confortar o seu povo. É muito triste imaginarmos que durante muitos anos o dom de profecia foi usado para chicotear as pessoas, oprimir as pessoas, excluir pessoas, afastar pessoas. Mas inicialmente o dom de profecia foi usado por Deus e tinha o propósito de confortar o coração do seu povo. Oxalá se nós como povo, como adventistas, como membros da Central Paulistana, pudéssemos olhar o dom profético com uma alternativa de conforto às muitas que Deus tem para nos acalmar. Mas não é isso que eu queria apelar ao seu coração nesta manhã. Eu vou pedir que você abra mais uma vez a palavra de Deus em Mateus 22. Mateus 22. Mateus capítulo 22. Ao final do juízo, esse casamento, nós participaremos da ceia das bodas, da festa, como nós conhecemos, aquela que vem após a cerimônia. Mas é um apelo, uma função que Deus deu a cada um de nós. Mateus 22, versículo 8. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos das estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou cheia de convidados. Queridos, a experiência que nós retratamos aqui, da primeira mensagem angélica, Apocalipse 10, Mateus 5, a experiência das 10 virgens, essa é a nossa experiência como povo, retratada na palavra de Deus. Deus pensou esse movimento, Deus pensou esta igreja, e você faz parte dele. Mas tem um detalhe importante: a sala não está completa. A sala do banquete ainda não está completa. E qual é o pedido que ele faz? Vão para as encruzilhadas, vão para as esquinas, vão para a Faria Lima, vão para a JK, vão para a Paulista, vão para a Augusta, vão para a Taguá, vão e tragam todos para que a sala fique repleta, para que a sala fique cheia. O banquete está pronto, mas precisam de convidados, precisam de pessoas. E quem são essas pessoas? Maus e bons, justos e injustos,
de acordo com a nossa concepção. Pecadores e não pecadores, de acordo com a nossa concepção. Mas tragam todos para que a sala fique cheia. Esta é a mensagem que nós devemos pregar. Esta é a mensagem para que todos nós, muito em breve, possamos todos sentar à mesa. Maus e bons, justos e injustos, mas lavados pelo sangue de Cristo. Que receberam as vestes de salvação, as vestes da graça, as vestes de Cristo. Muito em breve, nós participaremos da ceia das bodas do Cordeiro. Hoje estamos apenas numa sala, não sendo julgados, mas sendo considerados se estamos ou não com as vestes de Cristo. Mas a sala não é só para nós. A mesa não é só para nós. A mesa é para todos. Todos que estão por aí, nas esquinas e nos caminhos. E a nossa missão é trazê-los para cá. Que Deus nos ajude para que a gente consiga viver essa experiência, mas também compartilhá-la com outras pessoas. Esse é meu desejo e a minha oração. Amém. Eu vou pedir que você fique em pé para que nós possamos orar. Eterno, bendito seja o Senhor. Eu tenho o privilégio, e cada um dos que estão aqui tem o privilégio de fazer parte deste movimento, pensado, planejado, revelado séculos atrás pela Tua Palavra. Mas isso não é exclusivo, porque o Teu movimento é um movimento inclusivo, que traz todas as pessoas, sejam elas quem forem, tendo vivido o que elas viveram, as histórias que elas construíram, um movimento que traz para cá essas pessoas, para que recebam a justificação, para que passem pela santificação e que no futuro, como nós esperamos, passem também pela glorificação. Ó Deus e Pai, que a gente consiga internalizar esta missão em nossos corações e que as nossas ações, os nossos planos e projetos sejam de molde a serem parte disso, a serem ações dessa pregação do Evangelho. Abençoe cada um de nós, como povo, como igreja, para que a gente de fato cumpra aquilo que Mateus 22 pede de cada um de nós. Ó Deus e Pai, nos colocamos em Tuas mãos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.